A usina hidrelétrica de Belo Monte foi vendida como a chave para o futuro energético do Brasil. No papel, tudo parecia grandioso, uma obra monumental capaz de impulsionar a economia, gerar empregos, levar progresso à região e beneficiar milhões de brasileiros. Na prática, a realidade foi bem diferente. É o que revela um projeto de pesquisa científica chamado Depois das Hidrelétricas. Foram mais de 10 anos de estudos para avaliar os impactos sociais e ecológicos deixados pela construção de Belo Monte. A usina mudou a vida de dezenas de milhares de pessoas, só que não foi para melhor. Toda a trajetória desse projeto é a prova de que a história muitas vezes se repete, ora como tragédia, ora como farsa, ou às vezes só como tragédia. E essa é a história que a gente vai contar hoje na TV Cringe. As primeiras hidrelétricas foram construídas no final do século XIX nos Estados Unidos. No século XX, houve um boom de construção de hidrelétricas no norte global, que desempenharam um papel importante no desenvolvimento energético dos Estados Unidos e da Europa, especialmente porque era uma maneira de levar energia a áreas rurais mais afastadas. No final da década de 1960, no entanto, as hidrelétricas deixaram de ser construídas nos países desenvolvidos, porque os melhores lugares para esse tipo de empreendimento já tinham sido ocupados. E mais do que isso, várias hidrelétricas começaram a ser desativadas, já que o custo de reparação de uma estrutura antiga não compensava mais. E esse custo não era apenas financeiro, mas ambiental e social. Isso porque, no geral, as hidrelétricas produziam menos energia, custavam mais dinheiro e causavam mais impactos ambientais e sociais do que o previsto originalmente. Enquanto os países do norte global desativavam as suas hidrelétricas, os países do sul global seguiam o caminho oposto, iniciando o planejamento de grandes projetos, especialmente em regiões abençoadas por vastos rios, como a bacia do rio Congo, na África, a bacia do rio Mekong, no Sudeste Asiático, e a bacia do rio Amazonas, no Brasil. No Brasil, 41% do potencial hidrelétrico está concentrado na bacia do rio Amazonas. E quem percebeu essa oportunidade foram os militares, durante o governo Médici, nos anos de 1970. Era o auge da ditadura militar. A propaganda do regime vendia a imagem de grandeza e união nacional. Qualquer obstáculo ao desenvolvimento econômico precisava ser vencido. E um desses obstáculos era a floresta amazônica. Continuemos citando o discurso presidencial. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas, entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses. A rodovia transamazônica que liga o norte ao nordeste brasileiro se tornou o símbolo de um país disposto a enfrentar qualquer coisa para se desenvolver, até mesmo a natureza. Para os militares havia dois grandes inimigos a ser combatidos naquela época: o comunismo e a floresta amazônica. Talvez eles tenham até pensado em algum momento que a floresta era comunista. Eu não duvido de nada. Afinal, onde já se viu uma árvore fornecer oxigênio, sombra e alimentos de graça? Isso só pode ser coisa de comunista. Comunista do inferno! Sério, as propagandas do governo militar naquela época eram bizarras, para dizer o mínimo. Essa daí se orgulhava em dizer que a Amazônia já era. Chega de lendas, vamos faturar, dizia essa propaganda que tentava convencer as pessoas a investir e se mudar para a Amazônia. Para unir os brasileiros, nós rasgamos o inferno verde. É o que dizia essa propaganda da construtora Andrade Gutierrez. Mas calma aí, que a gente ainda vai voltar a falar da construtora Andrade Gutierrez, tá? Com o lema Terras sem homens para homens sem terras, o governo militar não passou por cima apenas da floresta, não, mas também das populações indígenas que viviam por lá. Sim, foi nesse climinha gostoso da ditadura, com aquele cheirinho de ecocídio no ar, que os milicos tiveram a brilhante ideia de construir
usinas hidrelétricas ao longo do rio Xingu. E aqui não vai ter jeito, a gente vai ser obrigado a emprestar uma vírgula sonora do Medo e Delírio em Brasília. Malditos milicos! O projeto foi batizado de Cararaô, que na língua caiapó significa grito de guerra. E olha, o nome não poderia ser mais adequado, afinal, era uma guerra dos milicos declarada contra a natureza. O plano era alagar 20 mil quilômetros quadrados de floresta, afetando diretamente 12 terras indígenas. A responsável pelos estudos técnicos foi a empresa Eletronorte. No final dos anos 1980, o projeto foi congelado. Parte disso se deveu à pressão de ambientalistas, tanto nacionais quanto internacionais. Essa foto histórica rodou o mundo na época e mostra a indígena Kayapó Tuira ameaçando um diretor da Eletronorte com um facão em protesto contra a construção da usina Cararaô. Eu queria destacar o olhar de satisfação dessas duas pessoas aqui na foto. Eu não sei quem são, mas já considero pacas. Mas o projeto também foi congelado porque, além de toda a pressão, o governo simplesmente não tinha grana para bancar uma obra desse tamanho. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Mas nos anos 90 o projeto foi descongelado e voltou com uma nova roupinha. Agora todo trabalhado no look sustentável para parecer mais amigo do meio ambiente. Em respeito aos indígenas, o projeto até recebeu um novo nome: Belo Monte. Quanto respeito, né? Respeito. Respeito. Esse novo projeto de hidrelétrica não foi aí o Norvana, mas conseguiu unir quase todas as tribos. De petistas a tucanos, de filhotes da ditadura a vítimas da ditadura. A segunda parte dessa história você confere no nosso próximo bloco. Mas, ao contrário das empresas que construíram Belo Monte, nós vamos consultar os especialistas. Tá na hora de falar com o nosso comitê. Alô? É do comitê? Gente, eu sei que não é assim exatamente o melhor momento para fazer essa pergunta, mas eu queria saber se vocês ainda acham que no futuro o Brasil vai ser mesmo exemplo de energia sustentável. E que tipo de energia você acha que o Brasil deveria investir mais, hein? Hidrelétrica, solar, eólica, nuclear ou quem sabe petróleo? Não, pronto, parei. Em 2000, lideranças indígenas procuraram o Ministério Público para denunciar a Eletrobras e a Eletronorte. As duas empresas já estavam em alta mira fazendo medições para a construção de Belo Monte, sem autorização do IBAMA. E, claro, sem nem dar um oizinho para os povos indígenas da região. Lógico. A disputa chegou até o STF e o ministro Marco Aurélio mandou parar tudo. Para continuar o projeto, era necessária a autorização do Congresso Nacional. E um detalhe importante aí, a participação ativa das comunidades indígenas no processo, né? Entre 2001 e 2002, o Brasil enfrentou a famosa crise do apagão. O então presidente Fernando Henrique Cardoso ficou pistola, dizendo que a culpa era dos ambientalistas, que não deixavam o Brasil crescer. Enquanto isso, do outro lado do ringue, o Lula, então candidato à presidência em 2002, fazia a linha preocupado. Ele dizia que construir uma usina hidrelétrica gigante no meio da Amazônia não era lá uma ideia muito sensata. Num documento que fazia parte do programa do governo, chamado O Lugar da Amazônia no Desenvolvimento do Brasil, Lula defendia que a matriz energética do Brasil deveria ser repensada para evitar intervenções de grande impacto ecológico sobre os recursos hídricos. Nesse mesmo documento, Lula enfatizava que não é recomendável a reprodução cega da receita de barragens que vem sendo colocada em prática pela Eletronorte. O Lula foi eleito naquelas eleições, para a alegria dos ambientalistas e dos indígenas do Xingu. A gente vai viver! Mas o governo petista acabou seguindo a reprodução cega da receita de barragens que vinha sendo colocada em prática pela Eletronorte. A gente vai morrer!
Em 2005, a Câmara e o Senado aprovaram um decreto legislativo aprovando a construção de Belo Monte. O decreto atendia ao pedido do ministro Marco Aurélio, que dizia ser necessária a autorização do Congresso Nacional. Só que eles esqueceram de um outro pedido do ministro: ouvir as populações indígenas. A Belo Monte foi financiada com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, lançado em 2007 pelo governo Lula. Aliás, a hidrelétrica foi um dos motivos da treta entre Marina Silva e Dilma Rousseff no início dos anos 2000, quando as duas eram ministras do Lula. Na época, a Marina, que também era ministra do Meio Ambiente, era contra a construção de grandes hidrelétricas na Amazônia, incluindo Belo Monte. Já Dilma, que estava na cadeira de ministra de Minas e Energia e depois foi para a Casa Civil, era a favor. Nessa época, Dilma chegou a acusar a Marina de atrasar licenças ambientais para as obras do PAC. Em 2008, Marina Silva entregou sua carta de demissão ao presidente Lula, alegando que o governo não estava se comprometendo com as políticas ambientais. Em 2010, a Marina voltou a falar sobre Belo Monte. Lamentavelmente, 20 anos se passaram e a licença foi dada sem que os problemas de Belo Monte tivessem sido resolvidos em relação aos impactos sociais, os impactos ambientais e o processo que afeta a terra das comunidades indígenas. A verdade é que todo o processo jurídico e de licenças ambientais de Belo Monte aconteceu de uma maneira muito estranha. A Eletronorte contratou sem licitação as construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez para fazer um relatório de impacto ambiental. É isso mesmo que você ouviu, um relatório de impacto ambiental feito pela Andrade Gutierrez, a mesma empresa que pretendia participar da obra e que chamava a Amazônia de Inferno Verde. O que podia dar errado, né? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! O relatório foi entregue ao IBAMA cheio de falhas, naquela linha trabalho de escola feito na última hora, sabe? Ele não tinha informações essenciais, tipo os impactos da obra na qualidade da água e o impacto das inundações sobre as populações indígenas. Do outro lado, ambientalistas e cientistas diziam que a Belo Monte era uma tragédia anunciada e que os relatórios superestimavam a capacidade de produção de energia e subestimavam os impactos ambientais e sociais. A partir daí, foi um tal de suspende licenciamento, aprova licenciamento, suspende licenciamento, aprova licenciamento, suspende licenciamento, aprova licenciamento. Finalmente, em 2009, o IBAMA concedeu um licenciamento definitivo. Com isso, a Belo Monte pôde ir a leilão, que foi vencido pelo Consórcio Norte Energia, liderado pela Eletrobras e Eletronorte. Só que os estudos ambientais foram tão, mas tão ruins, que foi colocada uma condição. As obras só poderiam começar se houvesse uma enorme compensação para as populações indígenas, ribeirinhas e cidades impactadas. E essas compensações iam de demarcação de novas terras indígenas e realocação de pessoas até obras de saneamento básico em Altamira e Vitória do Xingu. Só que em mais uma manobra estranhíssima, que envolveu até a troca de presidência do IBAMA, o consórcio conseguiu a liberação para começar as obras mesmo sem cumprir as compensações exigidas. Mais uma vez, o que poderia dar errado? Vai dar merda, vai dar merda, vai! A hidrelétrica de Belo Monte foi construída nos mandatos de Dilma Rousseff por um conjunto de empreiteiras que mais tarde seria alvo da Operação Lava Jato. Sim, a gente também poderia incluir o Sérgio Moro nesse vídeo, mas a gente vai te poupar disso porque seria tragédia demais para um vídeo só. Enfim, como você pode imaginar, a construção aconteceu em meio a vários protestos e ações do Ministério Público. Um dos protestos mais emblemáticos foi o movimento Gota d'Água, criado pelo ator Sérgio Maroni e que contou com a participação dos principais atores globais. Na época, até o Arnold Schwarzenegger se posicionou contra a Belo Monte. Nessa foto aí, ele aparece com o cacique Raoni, um dos maiores símbolos de resistência contra a Belo Monte. I'll be back. Mas nem mesmo o Exterminador do Futuro foi capaz de interromper as obras.
A usina, que tinha previsão de começar a funcionar em 2015, teve a sua primeira turbina ligada em 2016. A usina foi oficialmente inaugurada no dia 5 de maio de 2016 e contou com a presença da presidenta Dilma, que na época estava passando pelo processo de impeachment. No seu discurso, a Dilma disse que Belo Monte era uma obra grandiosa, que causava muito impacto. Ela é grandiosa. É uma usina grandiosa. A melhor forma de descrever Belo Monte é essa palavra, grandiosa. Ela é grandiosa como uma obra de engenharia. Ela causa um grande impacto. Sim, amiga, um grande impacto, só que faltou dizer que era um impacto negativo, né? A própria Dilma reconheceu também que a usina foi alvo de muitas controvérsias. Nós sabemos que essa usina foi objeto de controvérsias. Ela foi objeto de controvérsias muito mais pelo desconhecimento do que pelo fato dela ser uma usina com problemas. As pessoas desconheciam o que era Belo Monte. Mas vai ficar pior. Sabe quem mais teve a honra de inaugurar Belo Monte? Ele mesmo, o seu Jair. Em 2019, ele apareceu por lá para acompanhar o acionamento da última turbina. O governo bolsonarista tratou o evento como se fosse a grande inauguração da usina, como se eles fossem os culpados da tragédia, os responsáveis pela obra. Mas convenhamos que a Belo Monte, desde a sua concepção na ditadura até o processo de construção, passando por cima da floresta e das populações indígenas, é bem mais a cara do bolsonarismo mesmo, né? Mas o que realmente roubou a cena nesse evento foi o discurso do governador do Pará, o MDBista Helder Barbalho. Me permito estender os meus cumprimentos a todos os colaboradores da Norte Energia, à sua diretoria e a cada cidadã e cidadão que ao longo dos últimos 8 anos dispensou a sua vida para este empreendimento extraordinário. É isso mesmo, gente. Ele agradeceu aos cidadãos que dispensaram a vida por Belo Monte. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Bom, gafe ou ato falho, o governador estava, de certa forma, certo. Milhares de vidas foram dispensadas para Belo Monte se concretizar. E isso é o que revela um estudo científico que durou 10 anos, investigando os impactos ambientais e sociais de Belo Monte. E olha, os resultados são... Você vai ver no próximo bloco. Mas antes, vamos ver o que os nossos membros do comitê têm a dizer sobre o futuro da energia no Brasil. Bora lá! Eu acho que o Brasil devia investir na queima de fascista, começando pela família Bolsonaro. Vamos respirar. Vamos respirar. A Dilma costumava dizer que as pessoas criticavam Belo Monte porque não a conheciam. Mas nos anos de 1960, países do norte global já tinham chegado à conclusão de que grandes hidrelétricas produzem menos energia e causam mais impactos ambientais e sociais do que o previsto originalmente. Nos anos 2000, cientistas e ambientalistas avisaram o governo de que a Belo Monte seguiria o mesmo caminho. Produziria menos energia e causaria mais danos do que o anunciado. E o projeto de pesquisa Depois das Hidrelétricas, que por 10 anos avaliou os impactos sociais e ecológicos da construção de Belo Monte, chegou à mesma conclusão. A Belo Monte gera apenas 1/3 da energia prometida, porque o rio Xingu passa metade do ano seco. E olha, não foi por falta de aviso, tá? O Sérgio Maroni tentou avisar isso lá em 2011. Do que adianta construir a terceira maior hidrelétrica do mundo se ela só vai produzir, de fato, 1/3 da sua capacidade? Peraí, como assim? Só 1/3? Porque durante 8 meses do ano, aquela região praticamente seca. Os impactos ambientais e sociais são muito piores do que apontavam os relatórios. Fomos enganados!
As pesquisas sobre os impactos da Belo Monte foram divididas em 3 eixos: pesca, desmatamento e impactos sociais. A maior parte dos dados foi coletada em Altamira, cidade mais próxima da usina. As pesquisas sobre a pesca revelaram que as explosões, escavações e drenagem dos rios alteraram o fluxo e as condições das águas, o que ocasionou migração e morte de peixes. Estima-se que só em 2016, mais de 16 toneladas de peixes morreram porque não conseguiram atravessar a barragem. Como consequência, as capturas de peixes no rio Xingu foram reduzidas em 23%. Os peixes hoje capturados são menores e têm menor valor comercial do que os peixes capturados antes da construção da usina. Um estudo publicado em 2024 mostrou que 61% da população de Altamira sofre com algum tipo de insegurança alimentar. As comunidades de pescadores que comiam peixe todo dia passaram a consumir peixe apenas 1 a 2 vezes por semana. No lugar do peixe, essas pessoas passaram a consumir ultraprocessados. E essa mudança não é só sobre a perda da qualidade da alimentação, mas também a perda da identidade cultural dessas comunidades. O desmatamento disparou durante a construção da usina. Claro, antes da Belo Monte, a maior parte do desmatamento acontecia ao redor da Transamazônica. Mas com a construção da usina, o desmatamento se deslocou para os rios, unidades de conservação e terras indígenas. Um dos motivos do aumento do desmatamento é que Belo Monte quase duplicou a quantidade de pessoas em Altamira que foram para lá trabalhar na obra. Essas pessoas precisavam de terras para morar, o que aumentou a pressão do desmatamento e da grilagem nos territórios indígenas e nas unidades de conservação também. E esse desmatamento pode tornar Belo Monte ainda mais ineficiente. É que metade das chuvas que caem na bacia amazônica dependem do ciclo de umidade gerado pelas florestas. Sem floresta, não tem chuva e os rios ficam cada vez mais fracos para movimentar as turbinas. É o que a gente tem visto recentemente, secas extremas batendo recordes atrás de recordes, tornando as hidrelétricas cada vez mais ineficientes. Mas as piores notícias vêm do eixo de pesquisa que investigou os impactos sociais. Pois é, você lembra das exigências que a Norte Energia deveria cumprir antes de iniciar as obras? Tipo a melhoria na infraestrutura das cidades, para abrigar as populações que precisavam ser realocadas e os trabalhadores da obra? Então, apenas 13 das 47 exigências foram cumpridas. Algumas populações ribeirinhas foram realocadas para áreas tão distantes que não têm acesso a saneamento básico, transporte público e nem água encanada. Você consegue imaginar isso? Pessoas que dominavam as águas e viviam da pesca, num mundo praticamente aquático. Agora dependem de caminhões-pipa para não morrer de sede. Altamira, a cidade mais próxima da usina, virou um verdadeiro experimento social macabro. A cidade enfrentou um boom demográfico, com milhares de pessoas se mudando para lá em busca de emprego e uma vida melhor. A população passou de 85 mil para quase 150 mil em menos de 4 anos, o que fez os preços dos aluguéis, imóveis e alimentos dispararem. No começo parecia um bom sinal, né? Muitas pessoas movimentando a economia, o mercado logo se autorregula e as coisas se estabilizam, né? Mas a mão invisível do mercado, como sempre, mostrou o dedo do meio para as populações mais vulneráveis. Uma anedota amplamente compartilhada na época dizia que tinha tanta demanda por profissionais do sexo em Altamira que as prostitutas chegaram a pedir para a Norte Energia para fazer os pagamentos dos seus empregados em dias diferentes, para não sobrecarregar os bordéis no dia do pagamento. Mas a empolgação não durou muito. Quando as obras chegaram ao fim, a partir de 2015, Altamira mergulhou numa onda de desemprego. Mais de 20 mil trabalhadores foram demitidos e a economia local caiu 52% em um ano. O desemprego e a sobrecarga dos serviços urbanos alimentaram o tráfico e aumentaram a violência. Em 2017, Altamira virou manchete nacional ao liderar o ranking das cidades mais violentas do Brasil. De maneira abrupta, a população de Altamira começou a perder a sua identidade e a sua cultura. E como se isso não fosse suficiente, a saúde mental também entrou em colapso.
Em 2020, a cidade voltou a estampar as manchetes nacionais, agora pelo alarmante número de suicídios, principalmente entre adolescentes. Em resumo, o progresso prometido não se concretizou. Pelo contrário, a qualidade de vida das pessoas de Altamira piorou e muito. A Belo Monte não serviu nem para oferecer uma energia mais barata para as pessoas que dispensaram a vida em nome dela. Ironicamente, em 2023, o Pará passou a ter a energia elétrica mais cara do país. O mais triste é que 60% da população de Altamira ainda vê a usina como algo positivo, pois se consideram mártires que fizeram um sacrifício em nome do desenvolvimento nacional e do bem maior do país. É como se as propagandas da ditadura militar ainda ressoassem na cabeça das pessoas, convencidas de que vale tudo em nome do progresso. Ou seja, mais uma forma de se autoconsolar diante da frustração de um progresso prometido, mas que nunca chega até eles. A gente vive numa sociedade que precisa cada vez mais de energia, ao mesmo tempo em que precisa se afastar da energia produzida por combustíveis fósseis. A solução para isso, segundo cientistas, é diversificar as fontes de energia. Usinas solares e eólicas também apresentam os seus desafios, mas são menos destrutivas e estão se tornando cada vez mais acessíveis e eficientes. Além disso, é possível gerar energia a partir dos rios sem causar grandes impactos. Uma alternativa promissora são as turbinas de fluxo, que funcionam de maneira similar às turbinas eólicas, mas ao invés de serem movidas pelo vento, elas usam a força natural da correnteza. Embora seja uma tecnologia recente, ela promete ser tão eficiente quanto as grandes hidrelétricas, mas sem comprometer a ecologia dos rios, a pesca ou a vida de comunidades que dependem deles. Eu sei que vão surgir comentários aqui dizendo que a gente não deveria fazer esse tipo de conteúdo, pois a gente estaria dando munição para a extrema-direita. Mas a Belo Monte, desde a sua idealização na ditadura, representa justamente os ideais da extrema-direita. Um progresso a todo custo, que é ainda melhor se custar a vida de indígenas e outras populações mais vulneráveis. Ignorar a história é permitir que ela se repita. Por ironia do destino, o presidente Lula se vê novamente diante de uma decisão importante sobre Belo Monte. A licença de operação da usina venceu em 2021 e o governo precisa decidir se vai renovar ou não. A Norte Energia já se manifestou dizendo que se a licença não for renovada automaticamente, ela vai ser obrigada a interromper os programas sociais e ambientais na região. Amiga, é muita cara de pau, né? Você não cumpriu nem metade das exigências para começar a obra. Vocês estão de sacanagem! Além disso, o Lula precisa também decidir se vai ou não permitir a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Algo que não agrada nem ambientalistas, nem cientistas e nem a Marina Silva. Olha aí a história se repetindo de novo. No Brasil, a história costuma se repetir, quase sempre como tragédia. Mas a própria história ensina pra gente que a gente pode sim interromper esse ciclo de tragédias. Nas palavras do cientista e ativista Carl Sagan. A história está repleta de pessoas que, como resultado do medo, ou por ignorância, ou por cobiça de poder, destruíram conhecimentos de imensurável valor, que na verdade pertenciam a todos nós. Não devemos deixar que isso aconteça de novo. Não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga. O IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Quem apoia a TV Cringe aparece aqui no finalzinho para passar o seu recado e homenagear quem ama. Se você quiser fazer parte do nosso comitê, é só ir até a página do canal e clicar no botão Seja Membro. O João Vitor fez isso e hoje ele tá aqui para mandar um recado para Fernanda. Pra ti, o meu amor. Posso sentir ao acordar que estou em casa. Meu lar tem nome, um sorriso lindo e o maior amor do mundo. Amo saber que podemos contar um com o outro e que o futuro nos terá como queremos. Eu, pertinho do seu abraço, e você, quentinha no meu.
Te amo, Fernanda. Ai, gente, que lindo. Beijo.